mas Ele não esquece o seu, pois Ele está contigo aí. Deus chamou teu cativeiro, repreendeu teu orador, ergue a sua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e agora. É claro que você é vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima através do abismo. Sai desse calabouço, ser um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Vai glória para guerrear. Outra corrente caiu no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e agora. É claro que você é vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima através do abismo. Sai desse calabouço, será vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Vai glória para guerrear. Outras correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, a vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Vai agora me sofrer. É minha cabeça. Glória a Deus. Irmão, crente tem que andar de cabeça erguida. Crente tem que andar de cabeça erguida. Só o pecado faz o crente baixar a cabeça. Luta não. Pecado sim. Pecado faz o crente baixar a cabeça. Mas crente que não está em pecado, que o sangue de Jesus cobre as suas vestes, ele está sempre de cabeça erguida. O mundo tem que olhar para o crente e ver, está passando luta, está passando prova, mas está de cabeça erguida. Amém, irmão? Você tem que estar de cabeça erguida. E eu vou dizer outra coisa, irmão. Deus não quer ver você, mesmo que você pecou, de cabeça baixa. Ele quer perdoar o teu pecado e quer erguer a tua cabeça. Amém? Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Vamos receber nosso pastor na continuação. É com muito prazer que eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui nesta noite? O Senhor está presente aqui nesta noite. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Que bom que você veio hoje nesse culto denominado culto da vitória. Para nós sempre é vitória, pois
nós somos filhos de Deus. E quem é filho, a Bíblia diz, é vitorioso. Por isso Jesus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos resgatou, quando Ele nos tirou do lamaçal de pecado, Ele nos chamou filhos, filho por herança. Amém? Amados, abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 13. Livro de 2 Reis, capítulo de número 13. Quero agradecer ao pastor Lino, que nos confiou e nos convidou hoje para ministrar aos obreiros. Deus os abençoe a todos da nave menina dos olhos do Senhor. Capítulo de número 13, versículos de número 14 do livro de 2 Reis, que nos diz a palavra do Senhor. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: estica o arco, e ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Versículo 23. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e tomou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não lançou ainda da sua presença. Amém? Glória a Deus. Pode tomar assento glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados, é uma leitura um pouco extensa que nós vemos, mas uma leitura que vem de proveito a nós. Eu estava me meditando, irmãos, já faz algum tempo sobre essa mensagem, lendo na palavra de Deus. Parece uma mensagem assim que, olhando, não tem assim uma significância para nós, né? Mas eu estava olhando e dizendo para o Senhor: meu Deus, o que tu queres dizer com essa mensagem, com essa palavra? E Deus, irmãos, ali me deu um tema para essa mensagem, e esse tema eu quero compartilhar nesta noite com a amada igreja, que é andando em ousadia. O tema que Deus me deu: andando em ousadia. Aleluia. Amados, nós vemos essa mensagem onde nós vimos o contexto que Eliseu estava padecendo de uma enfermidade. E se nós olharmos o contexto, nós vamos ver a leitura que vemos que Eliseu estava
para ser usado. Use-o, a ferramenta que Deus te deu. Quem sabe faz muito tempo que você não coloca a sua mãozinha lá no bolsinho para dar R$1 de oferta. Sempre dizendo: eu não tenho dinheiro, eu ganho pouco, não vai sobrar. Irmãos, o diabo, nosso acusador, ele está todo momento ao nosso lado tentando nos acusar, dizendo que não vai dar, que não tem, que não pode, que não dá. Mas nesta noite, na autoridade de Deus, eu quero dizer para ti que dá sim, dá porque você é o escolhido de Deus. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te trouxe, foi Deus que te deu. Aleluia! Dá sim, aleluia, dá sim, aleluia. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir só para isso, mas Deus veio para te dar e dar com abundância. Basta você ter fé, basta você clamar, basta você pedir para o Senhor. Aleluia! Oh, glória, glória. Deus dá sim, Deus dá. O que você tem foi Deus que te deu. Se é muito, se é pouco, mas foi Deus que colocou nas tuas mãos. Aleluia! Foi Deus, foi Jeová que te colocou. O diabo, ele está furioso e está tentando te enganar com palavras, com sutileza, mas em nome de Jesus Cristo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Então saiba que se você quer ser vitorioso, comece a fazer algo, comece a dar, porque a Bíblia diz que quem não dá tem que receber. Então comece hoje, comece dando, comece cooperando, comece vindo, comece orando, comece clamando, comece jejuando, mas faça. Aleluia! Oh, esse rei vem, ele ganhou uma ordem imperativa ali no profeta Eliseu: pega o arco, e ele pegou o arco. Aleluia! Pega o arco, e ele pegou. Agora o profeta disse para ele: estica o arco, porque não adianta ter o arco na mão, mas o arco tem que estar em posição de ser atirado. Estique esse arco. Aleluia! Aleluia! Estique o arco. Aleluia! Ai, meu amigo, eu já fui cantor, viu? Eu já cantei em cima dessa tribuna. Irmão William, eu já testemunhei aqui nessa tribuna. Irmão William, como eu gostaria de estar sentado nessas cadeiras para saber a maciez que elas têm. Aleluia! E você pode, irmãos, você pode, cada um dos membros pode vir sentar aqui, viu? Não se acanhe não, não se acanhe não, tá? Estou dando permissão em nome do pastor aí para cada membro vir sentar um pouquinho aqui na cadeira, sentir gostoso, tá? Para depois você contribuir com alegria. Amém? Glória a Deus, irmão, estou sendo a mensagem, viu, irmãos? Ele tinha, meus irmãos, um arco e o profeta mandou lhe esticar. Você, Deus colocou na sua mão esse arco. Quanto tempo faz que você até carrega o arco? Vai para lá, vai para cá, vem para a igreja, vai para casa, vai para o trabalho, vai para a escola, e o arco junto. E o arco junto. Mas não adianta ter nada, irmãos, de um arco. É a mesma coisa que você ter uma arma. E eu não estou fazendo apologia de arma não, viu? Nós temos uma arma, mas não tem munição. Quem adianta ter uma arma? Aí quando o ladrão vem, tem que jogar arma em cima do ladrão. Tem que ter munição. Você tem que ter um arco, mas tem que estar em preparação de atirar. Tem que estar em preparação de ataque. Nesta noite tem um arco, mas coloque ele nas mãos para ser usado. Aleluia! 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 Quantos de nós, irmãos, quantos de nós que já estamos tanto tempo, já estou quase ferrujado, mas Deus nos chamou